E aí, quinto ano, beleza? Quinto ano, a gente tá aqui para nossa aula de história dessa semana, né? Hashtag sextou. E nessa aula de história, a gente vai falar um pouquinho sobre as mulheres brasileiras e o movimento republicano. Como vocês podem ver, né, no vídeo tá um pouquinho diferente porque eu tô gravando pelo meu computador hoje. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela e, consequentemente, a apostila e a gente acompanha por lá, que vai ficar bem legal. Certo, pessoal? Então vamos lá? Na página 124, a gente vai estar vendo, então, sobre as mulheres brasileiras e o movimento republicano, certo? Então é um assunto bem legal, bem interessante, que a gente vai ver que por um longo período as mulheres sempre foram excluídas, né, no Brasil, tanto da vida política, né, como em outras situações. Mas no caso a gente vai falar sobre a questão política, tá? Porque diz o seguinte, que em 1824, quando a primeira Constituição foi criada, lembra aquela que tinha o poder moderador? Então, quando a primeira Constituição foi criada, né, no ano de 1824, escritoras, poetisas, jornalistas, comerciantes, donas de grandes propriedades de terra, entre outras tantas, não se conformavam com o fato de terem sido excluídas do direito de participar e intervir dos assuntos políticos do país. Então, na primeira Constituição brasileira, né, de 1824, várias mulheres foram excluídas, né, do direito de participar da vida política do Brasil, tá? Isso várias mulheres de vários setores, como poetisas, proprietárias de grande quantidade de terra, várias mulheres foram excluídas de participar da vida política do país. Isso a gente está falando de 1824, da primeira Constituição brasileira, certo? Essas mulheres que foram excluídas de participar da vida política do país, elas queriam a cidadania plena e o reconhecimento de que eram capazes de tomar decisões importantes para o Brasil. Queriam o direito de votar e de se candidatar aos cargos políticos. Então essas mulheres, né, elas que foram excluídas, elas queriam a cidadania plena e o reconhecimento de que eram capazes de tomar decisões importantes para o Brasil. Elas queriam ter o direito de votar, elas queriam ter o direito de se candidatar a cargos políticos. Hoje é comum, né, embora a maioria dos homens que participam, a maioria das pessoas que participam da vida política do país, a maioria é homens, mas hoje a gente vê algumas mulheres ganhando destaque no cenário político do nosso país, tá? Sem colocar nenhum tipo de juízo de valor, tá, gente? Não estou falando que foi bom, que foi ruim, tá? Mas recentemente a gente teve um presidente da República que era uma mulher, então olha só que legal, né? Ao longo do tempo, né, as mulheres foram ganhando o seu espaço, só que é bom frisar, é bom vocês terem, né, consciência de que logo, né, desde a primeira Constituição brasileira, elas foram excluídas, tá, de participar, de poder se candidatar a cargos políticos e até mesmo de votar, certo? Então, continuando, né, assim como os outros grupos de brasileiros descontentes com a monarquia, elas encontraram nas propostas republicanas um caminho de esperanças. Lembra que a gente tem visto nesse bloco que várias pessoas de diferentes camadas sociais, elas estavam descontentes com a monarquia, elas não queriam mais o governo do Dom Pedro, certo? Elas estavam descontentes, né? Se vocês retornarem um pouquinho, vocês vão ver que tinha as camadas médias urbanas, que tinha jornalista, advogado, médico, dentista, várias pessoas descontentes, trabalhadores urbanos também, né? Que eram aqueles trabalhadores de construções, de fábricas, estavam descontentes. Os cafeicultores, tanto os do Oeste Paulista como os do Vale do Paraíba, estavam descontentes. E também os militares, né? Então várias pessoas estavam descontentes com o governo, né, da monarquia, com o governo de Dom Pedro II. E essas pessoas, elas queriam um novo sistema político, um novo sistema de governo. E esse novo sistema de governo, esse novo sistema político, era a república, certo? Eles queriam ter um presidente da república e essas pessoas queriam ter o direito de participar
da vida política do país. Elas queriam ter o direito de votar, queriam ter o direito de se candidatar. Então essas mulheres, né, que elas queriam ser reconhecidas como cidadãs brasileiras e queriam ter o direito de votar, elas vão ver, né, nas propostas republicanas um caminho de esperança para conseguir o que elas queriam, ok? Então por isso elas passaram a se manifestar e acreditar que finalmente seriam respeitadas como capazes de participar das decisões políticas do país. Então elas viram no movimento republicano, né, que finalmente elas seriam respeitadas, né, e poderiam participar das decisões políticas do país. Então elas vão começar a apoiar o movimento republicano. Olha que legal, certo? Então, várias pessoas de diferentes camadas urbanas, né, mais rico, mais pobre, soldado, trabalhador, várias pessoas estavam, né, apoiando o movimento republicano. Queriam que o Brasil deixasse de ser uma monarquia e passasse a ser uma república, certo? E cada uma dessas camadas urbanas, né, tinham seus diferentes interesses. E o que a gente está falando agora das mulheres, elas queriam ter o direito de participar da vida política do país, beleza? Bom, aqui a gente tem duas imagens, né? À esquerda é a Leolinda de Figueiredo Daltro, certo? Essa daqui. E à direita, Josefina Álvares de Azevedo. Elas foram duas mulheres que lutaram pela participação feminina na política do país, certo? Bom, logo depois que vocês lerem, né, aquele textinho, vai ter o ler também, tá? Onde vai dizer o seguinte: muitas mulheres brasileiras durante o século XIX participavam ativamente das discussões polêmicas da época, a abolição da escravidão, o voto feminino e a implantação da República no Brasil. Então lembra, pessoal, no final do século XIX, o Brasil estava uma loucura, certo? As pessoas estavam discutindo sobre se iria ou não iria abolir a escravidão, até que no ano de 1888 isso acontece. As pessoas queriam um novo sistema de governo, elas queriam uma república, certo? E também estava sendo discutido o voto feminino, que o voto feminino, por mais que hoje é uma coisa comum pra gente, naquela época era uma coisa que causava um certo espanto, porque as mulheres sempre foram colocadas, né? Sempre foram vistas como inferiores aos homens e que elas não poderiam ter o direito de participar da vida política do país. Então, quando começa a ter essa reivindicação, essa discussão sobre a mulher ter o direito de votar, isso também acaba sendo, né, um problema, entre aspas, naquela época, porque as pessoas, principalmente os homens, começam a ver isso como um espanto, tá? Então, olha só que loucura que estava o final do século XIX no Brasil. Abolição da escravidão, voto feminino e a implantação da República no Brasil, certo? Bom, elas, das mais diversas maneiras, reivindicavam por maior espaço de participação política e o reconhecimento como cidadãs brasileiras. Então, das mais diversas maneiras, elas estavam reivindicando um maior espaço na política e elas queriam ser reconhecidas como cidadãs brasileiras, beleza? Bom, então ainda durante o governo, né, de Dom Pedro II, algumas chegaram a pleitar o direito de voto. E uma delas, a cirurgiã dentista Isabel de Souza Matos, entrou com um pedido na justiça, baseando-se em uma das leis brasileiras, aprovada em 1881, que dava às portadoras de título científico o direito de votar, e conquistou o que desejava. Então, né, a Isabel de Souza Matos, ela era uma dentista, uma cirurgiã dentista, e ela vai entrar na justiça, né, ela vai alegar que, olha, as pessoas com título científico, né, as pessoas que tivessem concluído uma faculdade, tivessem concluído o ensino superior, elas teriam o direito de votar. E ela conseguiu isso. Então, olha que legal. Em 1881, as mulheres que tinham, né, um diploma de ensino superior, elas tinham o direito de votar, certo? E em 1888, a Josefina Álvares de Azevedo, certo? Essa daqui, ela fundou na cidade do Rio de Janeiro o jornal A Família. E nesse jornal continha artigos de sua autoria e também de importantes ativistas do movimento feminista da época,
Então, olha só, a Josefina Alvarez de Azevedo, ela vai fundar no Rio de Janeiro, no ano de 1888, um jornal que se chamava A Família. E nesse jornal, ela mesma, ou pessoas que, né, pessoas que eram ativistas no movimento feminista da época. Só para contextualizar, o movimento feminista é um movimento onde as pessoas, principalmente as mulheres, elas lutam, né, para que elas tenham o mesmo direito do que os homens, tá? Então, tanto ela quanto pessoas ligadas ao movimento feminista da época vão escrever artigos, reportagens, na qual vai defender a abolição da escravidão e o reconhecimento do direito das mulheres pelo governo e pela sociedade em geral. Então, olha que legal, nesse jornal, fundado pela Josefina Alvarez de Azevedo, né, havia várias reportagens, vários artigos onde havia, né, a defesa da abolição da escravidão e o reconhecimento, né, das mulheres pelo governo e pela sociedade em geral. Então, olha só como aos poucos as mulheres elas foram, né, lutando e conseguindo, né, ter o seu espaço dentro da sociedade brasileira, certo? Bom, após vocês lerem esse texto, vocês vão fazer o exercício número 1 e o número 2. Na número 1 diz o seguinte: assinale a alternativa que complementa a informação a seguir. Então, em 1824, no Brasil, algumas mulheres reivindicavam. Mas elas reivindicavam o quê? Tá? Vocês vão assinalar a alternativa correta. E na número 2, segundo o texto, no século XIX, alguns assuntos eram polêmicos entre os brasileiros. Entre eles podemos citar. Então, qual, né, desses assuntos aqui era polêmica, né, entre os brasileiros? E qual deles que a gente pode citar? Tá? Então vocês também vão assinalar a resposta correta. E por fim, no Em Casa, vocês vão fazer o exercício número 4. Releia o item As Mulheres Brasileiras e o Movimento Republicano, que está na página 124 e 125, e responda o que essas mulheres defendiam, tá? Então, o que essas mulheres defendiam? Beleza? E aqui tem umas dicas, tá? Tem essa história em quadrinho, As Barbas do Imperador, na qual vai contar, né, com desenhos, né, sobre o Brasil e o Dom Pedro no século XIX, tá? Então essa é uma dica que a apostila dá para vocês, que é bem legal, tá? E também, né, vale a pena para conhecer algumas mulheres que marcaram a história do Brasil. Vocês podem acessar esse site, tá? Nesse link aqui. Beleza, pessoal? Então, essa vai ser a nossa aula de história dessa sexta-feira, tá? Então, a gente viu sobre a luta das mulheres, né, ao longo dos anos, né, desde quando é colocada a primeira Constituição do Brasil, para ter o direito de participar da vida política, ter o direito do voto, ter o direito de se candidatar, para que elas fossem reconhecidas como cidadãs brasileiras. Tá? Então essa vai ser a nossa aula de hoje. Mas não fique triste, porque eu vou ver vocês na nossa aula ao vivo mais tarde. Beleza? Então, quinto ano, bons estudos, tá? Vejo vocês mais tarde, certo? Tchau, tchau. Até mais.